Senhor para os irmãos, pastor Antoniel Farias, estamos aqui para mais um estudo acerca que Deus tem colocado no meu coração. Livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 3, e porque vai dar referência a 3 parábolas. Então nós vemos no versículo 13, no versículo 8 e no versículo 11 em diante, vai referir 3 parábolas. A primeira parábola, ela vai nos dar a respeito da ovelha perdida. A segunda parábola, ela vai falar acerca da dracma perdida. E a terceira parábola vai falar acerca do menino que se perde, que é o filho pródigo. O que eu acho bastante interessante nessas 3 parábolas é que elas se referem a uma só. Pastor, como assim? Se a gente observar o texto sagrado, nós vemos que a ovelha perdida é a que sai de casa. Isso é fato, é a que sai do seu habitat natural para viver uma outra situação fora do lugar que ela nasceu. A terceira situação vai falar da moeda que se perde dentro de casa. Então, no meio do seu habitat, ela consegue se perder. E a terceira parábola vai falar dos 2 meninos, o que sai de casa e o que fica em casa. Então, entendemos que as 3 parábolas é uma só, um que sai e outro que fica em casa. Mas da onde que veio essas 2 parábolas? Essas 2 parábolas ela vai dar a referência acerca de Cristo, quando agora está em um processo de estar sentado em um ambiente, e quando ele está sentado junto com esse ambiente, chegaram também os publicanos, no mesmo instante aonde Jesus está. Veio consigo os publicanos, e no mesmo ambiente que se encontra também está os fariseus. Os fariseus é o dotado de sabedoria, é os escolhidos, separados e aquela coisa toda. Então entendemos que os fariseus era aquele que era conhecedor, e os publicanos era chamado dos pecadores. Vieram os publicanos e os pecadores. Então entendemos que publicano e pecador não dá-se a mesma referência, mas para o fariseu é a mesma coisa. E quando ele percebe que os publicanos se aproximam, a indignação chega. E quando a indignação chega, o primeiro questionamento que ele faz é: quem é esse que se assenta com os publicanos? Não, Jesus já estava, os publicanos que chegou. Então o que eu acho interessante sobre esse texto sagrado, que a primeira parábola ela vai nos dar a referência de um publicano que sai da casa, ou um pecador que saiu da casa e agora é retornado pelo pastor. E a dracma perdida é o fariseu que questiona: pastor, como assim? O publicano que se perde, o pecador que se perde, mas também nós vemos o fariseu que questiona porque só ele é santo, mas ele está dentro do ambiente que está perdido. Ele critica os outros, mas não vê ele. E o que é interessante sobre isso, que ele questiona os que saem, mas ele está mais perdido dentro de casa. E a Bíblia Sagrada vem dizendo no final de todas elas acerca da parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo é bastante interessante. Por quê, pastor? Ele sai de casa, mas em determinado ponto ele retorna para casa. Mas ele retorna para casa simplesmente, eu não estou aqui para falar emocionalismo e tal acerca do texto. Mas ele retorna para casa não é simplesmente porque está com saudade do pai. Se a gente lê o texto sagrado, a Bíblia diz que houve fome na terra. E ele faz um questionamento acerca de algum texto sagrado, dos textos sagrados, que ele diz: levantar-me-ei, porque antes dele se levantar tem alfarroba, que ele vê os porcos comendo, e ele tem desejo de comer, mas não come. E ele caindo em si, o caindo em si dele não é simplesmente por ele querer retornar para casa porque está com saudade do pai, não. Ele caiu em si porque ele analisou e viu que na casa do pai tinha abundância em alimento. Ele cai em si. Então a gente entende que ele volta para casa não é por saudade do pai, mas é porque tem fome. E quando ele tem fome, ele resolve voltar para casa. Os pecadores e os publicanos resolvem estar com Jesus porque tem fome. Então o motivo maior dele querer retornar para casa é por causa da fome.
E o questionamento de quem está em casa é: por que ele voltou? Por que ele não ficou? Pai faz festa para você e para mim não tem festa. É porque tu nunca saiu de casa. Mas o problema de não ter saído de casa é que se perdeu-se dentro de casa. Então eu acho bastante interessante sobre isso, que a gente temos que analisar vários pontos do texto, vários pontos da parábola. A parábola vai nos dar a referência de que quem está em casa nesse texto está mais perdido do que o que se foi. Vou repetir. O que está em casa está mais perdido do que o que se foi. Porque o que se foi reconhece que na casa do pai tem comida. E o que ficou desfruta da abundância de alimento. Desfruta tudo aquilo que o pai tem, mas não dá valor. O que se vai só dá valor quando perde. E o que fica só dá valor quando o mais novo chega. É isso que eu tenho pra gente. A gente não deve criticar quem foi. Ah, mas voltou porque sentiu fome. Vamos dar graças a Deus por isso. Porque se voltou, é porque tem fome. Então vamos abrir as portas para ele. Deus abençoa fiéis do meu canal. Se inscreva e deixa o teu sininho. Pastor, mas faz tempo que o senhor não grava. Não, eu resolvi dar essa gravada aqui para ver como é que fica. Fica na paz. Deus abençoa a sua vida em nome de Jesus.